E aí, galera, firmeza? Rafa mais uma vez aqui gravando um vídeo novo pro canal. E se vocês perceberam, né, agora eu tô com identidade nova, botei o nome no canal, tá fina a coisa, vai vendo. E para quem não me conhece, eu sou um psicólogo, né, eu trabalho com dados tem alguns anos, trabalho com marketing também, e eu sou um verdadeiro apaixonado por diversos temas que vão desde filosofia até neurociência. Então esse canal é um jeitinho aí de eu compartilhar contigo, né, um pouquinho do que eu fui aprendendo ao longo do tempo, daí o nome Coisas que Aprendi. E nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre 10 princípios de economia do professor Gregory no livro Introdução à Economia, que inclusive é muito bom, tá? E além de simplesmente falar dos princípios, eu quero compartilhar com vocês as razões pelas quais eles são como são, dar um pouco a minha visão como psicólogo aí e te ajudar, caso você também esteja se introduzindo nesse mundo da economia e buscando um ponto de partida interessante aí. Então, talvez esse vídeo pode estar te ajudando. Então, bora lá para o vídeo. Tô demorando aqui porque eu estou preparando a coisa toda. Beleza. E olha, gente, dessa vez eu vou mesmo dividir a série em três partes, né? Às vezes eu falo, vou dividir, vou fazer vídeos mais curtos, mas se vocês olharem os últimos três vídeos, eles ficaram gigantescos, né? Então eu acho que dessa vez eu vou conseguir dividir um pouco melhor, porque o professor Gregory, ele já faz as divisões no próprio livro dele. Então isso me ajuda, né? Ele faz a divisão desses princípios em três grandes princípios. Primeiro, como as pessoas tomam decisões. Segundo, como essas pessoas interagem. E em terceiro lugar, como a economia funciona, beleza? E aí nesse primeiro vídeo eu vou focar um pouco mais nessa primeira parte sobre como as pessoas elas tomam decisões. E aí eu fiz umas brincadeirinhas aqui ao longo da apresentação para ela ficar um pouco mais lúdica, ficar um pouco mais gostosa de apresentar. Tudo bem. Antes da gente começar, deixa eu só deixar uma provocação, tá? Deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Será que a gente realmente sabe o que causa o comportamento humano? Será que a gente realmente sabe por que as pessoas fazem o que elas fazem? Né? Será que as pessoas são tão imprevisíveis assim? Então, vamos para um exemplo, né? Com muita frequência, a gente acaba usando jeitos de explicar por que fulano ou ciclano fez uma coisa ou outra que, se a gente olhar bem, é um pouco difícil de sustentar. Né? Então, por exemplo, sei lá, o Carlos come uma maçã. E aí vai ter aquelas pessoas que vão dizer, bom, é fácil explicar por que ele comeu. Ele comeu porque ele estava com fome. Ou ele comeu a maçã porque ele decidiu, foi uma escolha, né? Ele decidiu comer a maçã. Ou até mesmo ele comeu a maçã porque ele quis. E esse tipo de explicação, à primeira vista, até é uma explicação boa. É verdade, ele estava com fome. Se ele não tivesse com fome, ele não comeria. Ou se ele não tivesse decidido, ele não tinha comido. Ou se ele não quisesse comer, ele não ia querer comer. Só que, embora esse tipo de explicação ele seja super aceito no dia a dia, ele não tem espaço numa análise científica, tá bom? Isso porque uma análise científica das ações humanas, ela precisa dar conta de pelo menos três coisas. E aí que eu vou falar um pouquinho dessas três coisas com vocês. Em primeiro lugar, uma explicação mais científica do comportamento humano, e depois eu vou até falar por que é importante ser científico, né? Não é só um preciosismo. Uma explicação científica ela tem que explicar a causa da ação. Né? Isso significa descobrir qual foi o elemento que, se ele não tivesse presente, a ação não aconteceria. Ou até mesmo, né, se esse elemento estivesse mais forte, talvez a ação ela se intensificasse ou até mesmo ela ficasse muito mais frequente. E uma segunda coisa que ela precisa estar presente para a gente ter uma explicação que seja científica da ação humana, a gente precisa também explicar essa causa fazendo referência a algumas entidades que são de preferência mensuráveis, né, de um jeito mais objetivo. O que eu quero dizer? Fugir de algumas explicações que colocam as causas em alguns elementos mais abstratos e até mesmo pouco palpáveis. Então, eu não quero dizer que essas coisas elas não existam. Então, emoções, sentimentos, desejos, decisões, escolhas. Mas pensa comigo, se a gente encerra a explicação, né, dizendo que a pessoa fez algo porque ela sentiu, porque ela decidiu, a gente é obrigado a seguir em frente e explicar por que ela sentiu, por que ela decidiu. Então a explicação não se encerra. A gente acaba só delegando a explicação para o futuro. E se fica muito no futuro, acaba dando preguiça, a gente acaba não explicando nunca, não é mesmo? E aí qual que é o resultado? A gente entra em raciocínios que eles são circulares.
Oxe, como assim, né, Rafa? Circular um raciocínio em formato de bola? Não, pensa comigo, pensa no seguinte. Imagina que eu quero entender por que, que uma aluna Maria tira notas melhores que o aluno Caio, tá bom? Uma resposta que surge e que às vezes é aceita é que a Maria é mais inteligente que o Caio. É uma resposta sedutora para esse problema, né? Até que parece que está tudo certo, né? Uma boa explicação, ela é mais inteligente. Mas olha a consequência disso. Primeiro, a gente só disse que a Maria ela é mais inteligente porque ela foi melhor que o Caio, ponto. Então dizer isso é por si só um problema, né? Porque, ó, veja, se a Maria é mais inteligente que o Caio porque tirou nota melhor, isso faz com que a gente tenha que se perguntar, bom, mas por que Maria é mais inteligente? E a resposta vai ser, porque Maria foi melhor na prova. Mas por que será que ela foi melhor na prova? Porque ela é mais inteligente. É um ciclo sem fim. Então a explicação é só um jeito da gente estar, nesse caso, né, só descrevendo o que aconteceu. E a gente descreve de um jeito ruim, viu? Porque a gente cria uma explicação que não explica nada. Então, se eu digo, por exemplo, que a Maria ela é melhor porque ela é mais inteligente, as reais causas por que ela foi melhor ou porque o Caio foi pior, elas ficam obscuras. E às vezes eu não consigo ajudar o Caio, tá certo? Que no caso é a pessoa que talvez a gente devesse prestar um pouco mais de atenção e dar uma atenção pedagógica um pouco mais atenciosa, tá bem? E isso vale não só para inteligência, né? Por que, que fulano falou de um jeito mais tranquilo que ciclano? Ah, porque ele é mais calmo. Ou N outras razões, né? A gente precisa sempre se aprofundar. Então, a gente transforma a explicação em um substantivo, né? A gente faz uma substantivação dessa parada e a gente fica procurando esse substantivo em todo lugar. Né? Então, no caso da inteligência, cara, a gente vai procurar a inteligência no cérebro, a gente vai tentar entender por que alguns são mais inteligentes do que os outros, sendo que a explicação precisa ser por que a Maria foi melhor que o Caio na prova, tá certo? E a razão ela pode ser social, ela pode ser econômica, ela pode ser contextual, ela pode ser nutricional, ela pode ser, putz, N coisas. Então, para todo problema complexo, existe uma resposta simples e errada, tá bom? E isso vale para vários outros substantivos. Então, personalidade, desejo, vontade. E isso acaba sendo perigoso e muitas vezes anticientífico. Né? Então ele não vai estar de acordo ali com esses três elementos que a gente está vendo sobre o que faz uma explicação ela ser científica. Então isso muitas vezes acaba virando instrumento de segregação e só afasta a gente da real explicação das coisas. Então se a gente está se dispondo a explicar algo e a gente explica desse jeito, a gente não está explicando, a gente só acha que a gente está explicando, tá bom? E bom, até aqui eu só estou dizendo que para uma explicação ela ser científica, ela precisa descrever uma causa e ela precisa descrever essa causa em termos que sejam observáveis, tá bom? E por fim, para ser uma explicação mais científica, ela precisa ser preditiva, que quer dizer que se a pessoa descobriu a real causa, a causa pode ser manipulada por outros fatores. E se eu souber quais fatores são esses, eu consigo prever se a pessoa vai fazer algo ou não. Então, se eu disser, né, depois de estudos e seguindo métodos aí para garantir que eu não estou inventando a abobrinha, né? Então, se eu disser que a Maria foi melhor na prova porque tem uma alimentação melhor, vamos supor que isso aqui foi um puta achado científico mesmo. Eu consigo prever que alunos com alimentações piores vão ir pior em provas. E, de preferência, eu preciso ter um grau de também previsibilidade de até que ponto uma má alimentação ela pode fazer com que, de fato, o aluno não vá bem ou ele vá mal na prova. Eu consigo atuar em cima daquilo. Então, a questão da previsibilidade, a questão do fato da questão ser observável e de eu poder, de fato, estar falando da causa, ajuda a gente a agir melhor no mundo, tá bom? Então, saber as verdadeiras razões do comportamento ajuda em uma série de coisas, políticas públicas, educação, gestão de pessoas. Então, quanto mais a gente realmente se aproxima do que explica o comportamento humano, melhor a gente está em uma posição de não falar besteira, né? E pensar as ações das pessoas de tal modo que quando eu for pensar qualquer coisa que diga respeito à vida delas, eu vou estar de fato ajudando ao invés de estar só postergando, enfim, uma não conclusão daquilo, tá bom? Então, beleza. A gente fala aí que as explicações elas têm que ser um pouco mais científicas, não porque é legal, não porque é bacana, pô, uau, a gente é super nerd e tal. Não, é porque isso de fato ajuda a gente construir um mundo melhor. Tá? Isso partindo do pressuposto que o conhecimento ele é usado para isso, mas a gente sabe que nem sempre é assim, tá bom? Boa. E aí, nesse intuito, né,
de entender por que, que as pessoas fazem o que fazem, né? Muitas pessoas, desde que o mundo é mundo, se dedicaram a estudar todos esses aspectos, né, do que faz alguém fazer alguma coisa ou não. E daí surgiram várias áreas do conhecimento que acabam sendo uma derivação da psicologia, né? A psicologia é a gente colocando como objeto de estudo as ações humanas, e a gente vai ter, por exemplo, uma economia que vai estudar, né, como as pessoas decidem, né, fazem, tomam decisões e como elas escolhem. Então, o quanto elas vão produzir, o quanto elas vão consumir, a que nível isso vai acontecer, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então, a gente tem a economia estudando como as pessoas decidem, como elas escolhem, e a psicologia, né, sendo um arcabouço, né, um pilar teórico aí para garantir que as conclusões que dizem respeito à economia ou que dizem respeito à pedagogia e várias outras coisas que derivam da psicologia, que elas tenham um embasamento. Então, economia e psicologia, elas partilham de um core, de um núcleo em comum, tá bom? Então, é legal que a gente entenda isso, porque a gente está falando de gente. E onde tem gente, tem espaço para a gente falar de psicologia, tá bom? E aí eu até comentei, né, que a economia ela vai tanto olhar no nível mais micro de como pessoas tomam decisões, como pessoas alocam recursos, assim como ela vai olhar a nível macro, como sociedades, cidades, como países, eles acabam alocando seus recursos. Então a gente vai ter uma distinção aqui, que é a microeconomia e a macroeconomia, tá bem? E falando dela, né, nossa querida economia, protagonista desse vídeo aqui, nesse objetivo dela de entender a escolha, a decisão, né, como ciência, ela acaba sempre buscando por princípios, né? A economia é uma ciência, então ela vai buscar por princípios, ela vai buscar por regras, padrões que vão se repetir e que, uma vez que a gente entende que esses padrões existem, a gente vai conseguir atuar de uma forma mais eficiente no mundo. Eles nos ajudam a entender melhor as coisas, tá bem? E o professor Gregory, no livro Introdução à Economia, ele vai didaticamente selecionar aí 10 desses princípios de economia. Ele vai até dizer, né, durante o livro dele, de que até mesmo os métodos mais avançados e as explicações mais sofisticadas da economia vão necessariamente derivar de um ou mais desses princípios. Então, entendendo bem esses princípios, a gente está numa posição muito boa aí para entender a economia e como as pessoas elas atuam no mundo, como elas interagem entre elas e como que a economia funciona, tá bom? E aí, quais são esses princípios? Né? Nesse primeiro vídeo, a parte 1 aqui, eu vou falar muito mais sobre como as pessoas elas tomam as decisões, mas eu também vou fazer um vídeo sobre como as pessoas interagem e como que a economia ela funciona. Então, nesse vídeo em particular, a gente vai entender, né, o que significa as pessoas enfrentarem trade-offs, o que significa esse princípio de o custo de uma coisa é aquilo que você desiste para obter essa coisa, pessoas racionais pensando marginalmente, e o que significa pessoas reagirem a incentivos, tá bem? E antes de entrar nesses pontos, né, eu preciso que você saia daqui sabendo o seguinte: as nossas ações elas têm dois principais tipos de causas, tá legal? As coisas acontecem porque acontecem, né? As ações elas ocorrem por conta do que aconteceu antes e por conta do que acontece depois, né? Então, de um certo jeito poético, aí, né, o futuro das coisas determina o presente delas. Se eu fosse aqui ser um pouco mais cauteloso, teoricamente, eu diria que no passado o futuro das coisas determina o presente das coisas futuras. Olha que loucura, mas vem comigo, tá? Vamos manter simples aqui. Mas é bem importante que você entenda que as ações elas acontecem por causa do que elas produzem e por conta do que aconteceu antes. Então, se eu faço alguma coisa, provavelmente eu fiz por causa do que veio antes, e quando eu faço essa coisa, isso vai mudar o mundo. E essa mudança no mundo me muda, tá bom? Então é super importante a gente ter esse entendimento, que é um axioma de algumas escolas da psicologia, que naturalmente a gente vê de diferentes formas quando a gente olha para, enfim, alguns dos princípios de economia, como esses 4 primeiros que a gente vai olhar, que é como as pessoas decidem, tá bom? Então vamos pegar um exemplo, né, de como uma coisa anterior afeta uma ação presente. Imagina que o João, sei lá, ele dá um soco no Pedro. E o Pedro coloca a mão no rosto. O Pedro colocou a mão no rosto porque ele tomou um soco. Não há dúvidas, né? Então, se não houvesse aquele soco no passado, a ação não aconteceria no presente, tá bem? Ou até mesmo, a gente pode pensar uma coisa mais automática ali, né? Se eu encosto numa panela quente, automaticamente eu vou tirar a minha mão dali.
Então, é uma coisa que aconteceu antes, afetando, né, uma ação que aconteceu no presente. Agora, vamos pensar no exemplo de como alguma coisa que vem depois da ação explica o acontecimento dela, tá legal? Vamos supor que eu estou com dor de cabeça e eu tomo remédio. Depois que eu tomo remédio, a minha dor de cabeça some. Ou ainda, né, eu dou um dinheiro ali para um comerciante e ele me entrega um pão. A ação só aconteceu porque eu aprendi no passado que entregar aquele pedaço de papel, que como sociedade né, todo mundo concorda que aquilo ali é dinheiro, tem valor, eu aprendi no passado que fazer isso ia fazer ele me entregar um pão. Tá certo? Então, a minha ação produziu uma mudança no mundo e por conta dessa ação produzir essa mudança no mundo que eu continuo fazendo essa ação. Fica com isso na cabeça, que isso aqui vai ser importante não só agora, mas em outros vídeos e é um grande axioma quando a gente fala de psicologia, tá bom? Boa, primeiro princípio, as pessoas enfrentam trade-offs. Las primeras cosas primeiramente. Ia falar first things first, mas vou fazer em espanhol com essa coisa esquisita aí. Bom, um trade-off é basicamente um conflito, né? Quando você tem uma opção em que fazer algo vai trazer tanto algo positivo quanto algo negativo. Daí, né, você pode fazer isso ou fazer outra coisa, mas em ambas as opções você perde, mas você também ganha alguma coisa. Tipo você decidindo se vai assistir meu vídeo ou não. Então tem, sei lá, opção 1, assistir 20 minutos de um vídeo sobre princípios de economia, e aí você vai ter um malefício e um benefício aqui, né? Qual que é o benefício? Você vai aprender uma coisinha a mais aqui a pular de economia. Qual que é a parte ruim? Você também poderia estar usando esse tempo para aprender outras coisas, tá certo? E aí você tem uma opção 2 que seria, sei lá, assistir 20 minutos sobre culinária, né? Como eu faço um salgado, um roladinho de salsicha, não sei. O que tem de bom nisso? Você vai aprender uma coisinha mais aqui a pular de culinária. E aí qual que é a parte ruim? Você poderia usar esse tempo para aprender um pouco mais sobre economia. Então, os trade-offs, eles fazem parte da nossa vida e na prática a gente tem que pensar que as nossas opções elas sempre concorrem. Com toda escolha vem necessariamente uma renúncia. Escolher é decidir o que você renuncia em nome daquilo que você vai ganhar, tá bom? Inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre isso em um outro princípio que eu vou falar depois desse, tá bom? Mas pensa desse jeito aqui, né? Existem sempre opções concorrendo pela sua escolha. Então, isso, por exemplo, marcas competem pela sua atenção e consumo, redes sociais competem pela sua atenção, cursos competem pelo seu tempo, lojas competem pelo seu dinheiro. Existe uma competição natural. E você acaba sempre escolhendo quem ganha e quem perde, o tempo inteiro. Né? Todo dia você está tomando uma série de decisões. Então você decide fazer algo, depois você decide fazer alguma outra coisa. A gente poderia até ficar até amanhã aqui discutindo sobre se a decisão ela é voluntária ou não de verdade. Né? Será que existe um tal de livre-arbítrio? Né? E, poxa, eu vou nem entrar nisso aqui porque isso é uma questão liberdade versus determinismo que eu pessoalmente gosto. Talvez eu possa até fazer um vídeo sobre isso. Mas o que você precisa sair daqui sabendo é que existem opções que concorrem pela sua escolha, tá bom? E aí, óbvio, né? Eu preciso decidir. Na verdade, eu preciso saber por que alguém decidiu, eu preciso saber por que alguém escolheu. Eu não posso achar que fulano decidiu que isso é uma boa explicação. Né? Isso é o começo da explicação, tá bom? Segundo princípio, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obter ela, tá bom? Basicamente, esse princípio, ele é bem simples, tá? Ele se refere ao fato de que as coisas custam, tá bom? E existe aquele custo que é mais direto e existem aqueles custos que são mais indiretos. Então, o custo indireto aqui é tudo aquilo que você deixa de fazer também quando você faz algo, né? Então, eu tinha falado ali no começo, poxa, assistir vídeo de economia, assistir vídeo de culinária, mas vamos supor que eu vendesse um curso de economia por R$ 2.000, né? Será que você compraria? Mas vamos lá. O custo de você fazer esse curso não é apenas os R$ 2.000. É também o tempo que você deixa de investir fazendo outras coisas. É o que você deixa de fazer com esse dinheiro, é o que você deixa de fazer com o seu tempo, tá bom? E a gente pode ir até mais além, né? Se você usa esse mesmo dinheiro, esse mesmo tempo para aprender a fazer um salgado, fazer o meu curso significa você deixar de fazer o salgado, tá bom? Mas aí você tem que pensar, putz, será que vale a pena uma coisa versus a outra? Mas a gente vai discutir isso, inclusive, no próximo princípio, tá bom? Mas sai daqui sabendo que existem custos tanto diretos quanto esses custos, né, de você perder a oportunidade de fazer algo, que é justamente esse custo de oportunidade, tudo aquilo que você deixa de fazer quando você opta por uma coisa e não outra, beleza?
E, putz, desculpa, eu tive que colocar esse meme aqui, cara, mas tudo bem. É, esse princípio, ele vai dizer aqui, eu até pensei, putz, será que eu coloco assim mais? Será que eu não coloco? Coloquei, né? Tudo bem. Esse princípio ele vai dizer, pessoas racionais pensam marginalmente. E a frase já começa com, entre aspas, pessoas racionais. Né? Vamos só entender o que está sendo dito aqui. Aqui a gente está assumindo que as pessoas tomam decisões racionais e vão optar por fazer coisas que trazem mais benefícios do que custos, do que malefícios, tá bom? Mas, spoiler aqui, a gente não é racional, tá bom? A gente é tudo menos racional. A gente pode parecer racional quando a gente olha do alto, assim, né, no nível macro, mas quando a gente desce no micro, a gente é emocional, a gente é passional, a gente está sob efeito de várias outras coisas e nem sempre a gente tem acesso a todas as informações. Né? Então, existe um conceito de homo econômicos, né? Talvez quando você se aprofundar nos estudos de economia você vai escutar falar sobre isso, mas esse homo econômicos ele não existe de fato. Né? Existem inclusive obras como do Kahneman e do Tversky, o Pensar Rápido, Pensar Devagar, não lembro como que é o texto, o livro em português, o título, mas eu acho que é Thinking Fast, Thinking Slow, acho que Pensando Rápido, Pensando Devagar, em que eles justamente discutem isso, né? Putz, será que a gente é realmente racional? O que significa dizer esse troço, sabe? Então, é, inclusive, uma leitura muito gostosa, muito boa. Se você quiser, cara, lê só a introdução, vale muito a pena. Né? E aí, se você sentir que vale a pena ali, quando você avaliar benefício marginal, custo marginal, que eu vou explicar para você, você decide se vai continuar lendo o livro ou não, tá bom? Mas fica esse spoiler aqui, as pessoas elas não são de fato racionais, elas reagem ao que acontece antes, ao que acontece depois, e isso não significa que as pessoas são racionais, tá bom? Bom, aqui, né, falando do princípio especificamente, o que a gente está dizendo é que as coisas não são 8 ou 80, ou melhor, né, 100 e 0. Aquela escolha de assistir 20 minutos do meu vídeo ou do vídeo de culinária não é sobre você decidir se vai assistir um dia inteiro de aula sobre economia. Não é sobre você assistir um dia inteiro de vídeo sobre culinária. Ou ainda, né? Se você vai gastar todo o seu orçamento comprando aulas ou se você vai gastar tudo em festas. A gente acaba no dia a dia, né, das coisas, no cotidiano, decidindo se a gente vai fazer um pouquinho a mais de uma coisa ou um pouquinho a mais de outra. E a gente acaba decidindo, né, se a gente vai gastar um pouco mais com A ou um pouco mais com B. E a gente sempre vai acabar pensando no quanto que eu mudar um pouquinho vai me custar um pouquinho a mais e o quanto que isso vai me trazer um pouquinho a mais de benefício. Então, quanto que uma mudança marginal naquilo que eu já estou fazendo vai me trazer de um benefício marginal e de um custo marginal. Né? Esse é o nome que a gente dá para esse um pouquinho a mais que eu mudo, um pouquinho a mais que eu ganho, um pouquinho a mais que eu perco. E todo esse raciocínio é o que a gente chama de raciocínio marginal, tá bom? E esse princípio ele vai dizer que a gente tem quando a gente tem uma mudança marginal, necessariamente a gente vai ter um benefício marginal e a gente vai ter um custo marginal. E a gente está dizendo nesse princípio que as pessoas nacionais elas sempre vão fazer uma mudança marginal se esse benefício marginal for maior que o custo marginal. E as pessoas vão fazer aquilo que vale a pena, né? Basicamente isso, falado de um jeito um pouco diferente aí com alguns jargões novos que você está aprendendo. E aí o professor Gregory ele faz até um exemplo bacana que eu gosto bastante, que eu acho que é legal trazer para cá, né? Então imagina uma companhia aérea, uma Gol da vida, uma Azul, sei lá. E vamos supor que os caras eles gastam, não sei, uns 100 mil reais para levar o avião de São Paulo para Mato Grosso. E vamos dizer ali que também cabem umas 100 pessoas. Gente, eu estou tirando essas informações, vocês sabem de onde, eu não faço a menor ideia, né, de quanto custa, de quanto que cabe de pessoas. Eu poderia até ter pesquisado, mas vamos nessa. Eu coloquei esses números para facilitar a conta, né, sendo bem honesto. Bom, o custo dessa viagem para eles, o custo total, é de 100 mil reais. E cabe ali 100 pessoas. Então isso dá um custo de mais ou menos 1.000 reais por pessoa se o avião estiver cheio, tá bom? E aí, vamos supor que né, eles não são bobos nem nada, eles não vão cobrar exatamente o custo. Vamos supor que eles coloquem 50% em cima desse custo. Então a passagem vai ficar R$ 1.500 para todo mundo que quiser comprar, tá bom? Então beleza, vamos lá. Um tempão antes da viagem, eles colocam esses assentos à venda por R$ 1.500 cada, né, nesse exemplo, mas vamos supor que eles conseguiram vender só 90, tá bom? Até deu ali uma graninha bacana, 135 mil, 35% de margem ali, 35 mil de margem de contribuição. Mas ó, concorda comigo que faltando 2 horas para o voo decolar, se alguém fizer uma oferta, vamos supor que essa pessoa consegue chegar
sei lá, um gerente comercial da Gol e fala, amigo, pensa comigo, você pode viajar daqui até Mato Grosso com só 90 pessoas. Mas, o que eu vou te trazer de oferta? Eu topo, né, e aqui pensando que o preço não muda ao longo do tempo. A gente sabe que na prática isso acontece, mas vamos lá. Vamos supor que não mudou, e aí chegou na última hora, faltando 2 horas para decolar, a pessoa chega e fala, olha, tem 10 pessoas na minha família, eu topo pagar R$ 500 pela passagem de cada uma delas. Será que essa oferta é tentadora? Olha, eu vou dizer que sim. Por quê? A gente está dizendo que a mudança marginal de colocar 10 pessoas a mais vai trazer um benefício marginal de R$ 5.000. E qual que vai ser o custo marginal disso? Né, de levar 90 ou levar 100? Sei lá, às vezes o preço daquele salgadinho que eles dão, que é minúsculo, ou às vezes é centavos aquilo, o custo marginal é muito pequeno. O ganho marginal ele é considerável, tá bom? Então levar 100 é muito mais interessante para a companhia aérea do que levar 90. Né? Então, por mais que eles estejam vendendo a 1/3 do preço que eles tinham vendido para as outras pessoas. Então é isso que é pensar marginalmente. É eu falar, cara, quanto que uma mudança marginal traz de um benefício marginal e o quanto que isso vai me trazer de um custo marginal, tá bom? Agora, indo ao quarto e último princípio aqui. As pessoas, elas reagem a incentivos. E você, nessa altura do campeonato, você sabe que existem duas causas para uma ação, né? As coisas que acontecem antes e as coisas que acontecem depois. E aí você talvez naturalmente vai pensar, incentivo é sobre as pessoas agindo por conta da causa do tipo 1, que são as coisas que vêm antes, certo? Mais ou menos, porque o incentivo, ele tanto é uma coisa que vai afetar você antes, quanto uma promessa do que vai acontecer se você fizer algo no futuro. Tá? Mas eu prometo que em próximas aulas, em próximos vídeos, eu vou conseguir esmiuçar isso em mais detalhes contigo, tá bom? É que, na prática, a gente... Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Caso vocês queiram se aprofundar, né? Eu sempre vou dando essas notas de rodapé para quem tem mais interesse de se aprofundar e tal. Em economia, nem sempre essa distinção que eu estou fazendo aqui com vocês ela é usada. Essa distinção que eu estou fazendo ela é muito utilizada por psicólogos behavioristas radicais, né? O pessoal ali que segue a escola do Skinner. Ele tem um livro lindíssimo chamado Ciência e Comportamento Humano de 53, em que ele vai explicar o que é essa tríplice contingência. E aí nessa tríplice contingência ele vai dizer que essas coisas que acontecem antes, né, esses antecedentes do comportamento, basicamente eles controlam a gente através de efeitos que são discriminativos e através de condicionamentos reflexos, né? E aí quando a gente vai falar, aqui eu estou super resumindo, tá bom? E aí quando a gente vai falar daqueles efeitos que são consequências das nossas ações, a gente vai falar de reforçamento, de condicionamento operante, de reforçamento operante, então reforço positivo, reforço negativo. Fica aí, né, a interrogação, quem quer pesquisar, pesquisa, mas eu prometo para vocês que em momento oportuno eu vou fazer aulas especificamente sobre isso, tá bom? Show! Inclusive até existem aproximações dessa turma com o pessoal de economia, né, economia comportamental e tal. O próprio Kahneman e o Tversky, quando eles publicam ali o livro que eu tinha comentado, eles falam coisas que vão um pouco nessa direção, quando eles falam dos vieses, dos nudges, mas, anyway. Falando desse princípio, né, dos incentivos, ele também é bastante simples. Né? O que a gente está dizendo é que incentivo é algo que induz uma pessoa a agir. Né? E a gente está sempre reagindo a incentivos. Né? Mudanças no mundo levam a mudanças nas nossas ações. Tão simples quanto isso. E em economia, o principal incentivo é o preço. Ele acaba modulando o funcionamento do mercado. Isso porque no mercado a gente sempre vai ter gente produzindo, que é a oferta, e vai ter sempre gente consumindo, que é a demanda. E o principal incentivo delas acaba sendo o preço. Óbvio, não só. Existem um mar de muitas outras coisas aí que participam de tudo isso. Mas vamos só tentar entender um pouco esse diagrama, que ele vai explicar muito bem pra gente como que as pessoas reagem a incentivos. Então imagina que existem preços altos, tá bom? Então o chocolate está muito caro. Nossa, o chocolate está muito caro. Os preços são muito altos. Isso vai incentivar tanto os produtores a produzirem mais, falar, caraca, está vendendo muito caro, eu acho que eu vou entrar nesse mercado. Aqui, gente, é um resumo didático, tá bom? De novo, existem muitas coisas que vão participar desse processo, mas vamos supor que preços altos incentivem os produtores a produzir mais, eles vão aumentar a oferta. Só que isso vai incentivar os consumidores a consumir menos, até porque está caro.
Então, ao invés de comprar um chocolate ali, eu vou comprar, sei lá, uma guloseima, tá bom? E os consumidores consumindo menos, acaba no médio e longo prazo aí, no decorrer das ações, incentivando os produtores a vender mais barato. E aí esses preços mais baixos, eles incentivam os produtores a produzir menos. Só que acaba incentivando também os consumidores a consumir mais, que por sua vez incentiva produtores a vender mais caro, até porque tem gente querendo cada vez mais. É a lei da oferta e da procura, né? Oferta e demanda. Talvez vocês escutem esse princípio sendo aplicado a coisas que vão nessa direção. Então, o próprio Adam Smith, no Wealth of Nations, ele vai descrever alguns processos que vão nesse caminho. Então, meio que existe, se você parar para pensar, uma tendência natural do mercado a se equilibrar, tá bom? Isso, inclusive, é o que o Adam Smith chamava ali de a mão invisível do mercado. O que é essa mão invisível do mercado? É esse efeito natural de equilibração de preço de acordo com o nível de produção com o nível de consumo, tá certo? Então, inclusive, existem teorias políticas que surgem a partir daqui. Será que o mercado deveria ser intervencionista? Será que a gente deveria defender um ultraliberalismo econômico? Existem prós e contras disso tudo, tá bom? E aí as pessoas acabam escolhendo uma determinada política econômica em detrimento de outras, muito por conta do que eles estão valorizando, tá certo? Então entender a economia ajuda a gente, inclusive, a entender alguns discursos e isso ajuda a gente a ser, muitas vezes, muito mais atento a algumas falas, tá bom? E eu tenho certeza que isso aqui, inclusive, é pano para manga para uma série de outros vídeos, para a gente falar de política monetária, para falar de economia, para a gente falar sobre equilibração, falar o que é essa mão invisível do mercado, oferta agregada, demanda agregada. Existe um universo aqui para a gente explorar junto, tá bom? Bom, por hora, se a gente fosse resumir aqui, né, o que é bacana você saber saindo desse vídeo? Na vida, existem sempre infinitas opções aí e infinitos desejos, mas existem, infelizmente, recursos limitados, tá certo? Então a gente é obrigado a escolher como a gente vai alocar esses nossos recursos escassos. Então, quem estuda essas decisões é a economia, tá bom? E a economia, como uma ciência, né, ela tem princípios gerais. E alguns desses princípios gerais que a gente viu nesse papo foi: as pessoas enfrentam trade-offs e acabam escolhendo marginalmente entre eles, reagindo a alguns incentivos, tá bom? No mais, eu espero que esse conteúdo tenha sido rico. Se quiser, né, tiver afim aí, se não tiver também, meu, tá ótimo. Só por você ter assistido tá maravilha. Mas se você quiser, deixa o joinha aí, se inscreve, comenta aí embaixo valeu para eu saber que você chegou até o final aqui. E, poxa, se eu conseguir contribuir de alguma forma, eu estou muito feliz, tá bom? É isso, galera. Tamo junto. Valeu!